esse mini documentário ele chama Jardim de Retalhos. Ele é fruto de uma jornada coletiva. Foram várias ações, aproximações que a gente teve ao longo da vida nesse território, seja em pesquisa, seja em discussões de caso, seja participando na discussão da rede socioassistencial, no SEDECA de Sapopemba, enfim, que nos permitiram chegar lá, fazer um pré-projeto com as pessoas do território, né, junto deles, para saber o que era entendido pelas principais lideranças como ações relevantes em saúde mental. E, a partir daí, é que a gente desenhou esse projeto. Então, nosso objetivo hoje é trazer à luz as questões de saúde mental, muitas vezes que são invisibilizadas, né, nessa população, para a gente provocar algumas reflexões e ações aqui. Meus agradecimentos, então. Eu quero primeiro agradecer profundamente às mulheres e a todas as pessoas que estiveram presentes lá com a gente em Sapopemba. Muito obrigada. Algumas de vocês estão aqui. Eu gostaria de agradecer às lideranças do projeto que estiveram com a gente, do território, a Bátia, a Beth Silvério, a Fátima Ferrari, a Marigelo, a Rosilene Barros, a Sandra Galdino e a Tânia Regina. Muito obrigada. Quero agradecer também a equipe do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica, o Cristóvão, a Daniela Ravelli, a Elisângela, a Erika Sil, a Heloísa Dantas, Kelly Ino, Laura Andrade, Lenora Brum e Marcelo Alvares. E eu quero agradecer o apoio fundamental do Instituto Beja. Quero agradecer a Cris, né, a Cris Sultani, ao Márcio Black, que está representando o Instituto hoje aqui e que vai estar com a gente no debate. E, por fim, agradecer ao André Castilho. Muito obrigada. Muito obrigada por ter acreditado na possibilidade de tornar imagem e sensações algo que a gente viveu lá, que é inexplicável para nós e que a gente espera poder perpetuar ao longo do tempo. Acho que a gente precisa disso, a gente precisa de menos diagnósticos ou menos tratamentos que não passem por processos de acolhimento, conhecer as pessoas, entender os contextos de onde elas vêm. Então, boa noite. Eu vou começar, então, apresentando o mini documentário e depois a gente caminha para o nosso debate. Obrigada pela presença de vocês. Muito feliz, todas as pessoas que eu pude encontrar aqui hoje. Estou muito, 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 muito feliz. Obrigada. Então, a Heloísa é psicóloga com doutorado em saúde coletiva, mestrado em psicologia comunitária, tem vasta experiência em projetos voltados a populações em situação de desproteção social e saúde mental. Então, Elo, você é convidada para conduzir essa mesa. Olá, pode ficar com isso? Boa noite, todos, todas, todes. Para mim é um prazer enorme estar aqui conduzindo aí o debate, né, mediando esse debate. E como é que ele vai funcionar? Eu vou chamar aqui, vou apresentar as pessoas, né, os integrantes aqui da nossa mesa. Então, eu queria chamar o Márcio Black, diretor de Advocacy e Conhecimento do Instituto Beja, cientista político e, acima de tudo, maratonista. Márcio, por favor, você pode se sentar. Queria chamar aqui também a Kelly Ino, que participou do documentário, psicóloga. Ela é especialista em psicologia jurídica, atua em serviços da rede socioassistencial para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em Sapopemba, Vila Prudente. E, como eu falei, atuou como psicóloga no Gente Precisa de Gente. O diretor do filme, André Castilho, produtor, cineasta, escritor, publicitário, empreendedor, com importante trajetória no mercado criativo, contando histórias que importam. Então, Alma, por favor. E também quero chamar a Camila para compor aqui a nossa mesa.
Bom, como é que a gente vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para cada um e a gente depois vai abrir para 2, 3 perguntas ou colocações de vocês, né? Então, eu vou abrir com uma pergunta para a Camila, né? Espera aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Acho que eu tirei da... Não tem problema. Então, assim, a gente assistiu o filme, né? E, Camila, qual que é a tua análise sobre os principais desafios enfrentados, né, pelas mulheres que vivem nas periferias, né, e vivem em Sapopemba, no caso, e o impacto, né, dos desafios na saúde mental dessas mulheres? Eu acho que a gente começou a ter uma noção maior do impacto da saúde mental nas mulheres, em primeiro lugar, e depois nas mulheres residentes em regiões como Sapopemba, a partir do estudo São Paulo Megacity, que é um estudo epidemiológico que compõe um consórcio internacional, né, do World Mental Health Survey, em que a gente faz dados para saber sofrimento emocional na população geral. E esse estudo mostrou um Brasil que tem um sofrimento emocional, né, depressão, ansiedade, uso de substâncias, entre as prevalências maiores do mundo, né? Depressão em 5º lugar, ansiedade em 1º e 2º lugar. E isso chamou a atenção para a gente entender a vida na cidade, né? Quer dizer, quais são todos os componentes que levam as pessoas a esse sofrimento. Mas esse estudo mostrou também que nas periferias urbanas, em regiões como Sapopemba, só para contextualizar para vocês, é um lugar de 300 mil habitantes, tem 50 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e 50 favelas. Então, e é um lugar muito potente a despeito desse cenário em termos de equipamentos, lutas sociais, né? Então tem um histórico muito forte. E lá foi visto, assim, em outros lugares de São Paulo, que esse sofrimento mental nas mulheres era muito maior. E as pessoas que sofriam diversos tipos de violência, então, ou presenciar uma violência, ou até mesmo só o fato de residir nesse lugar, desses lugares onde tem uma insegurança alimentar, insegurança climática que os afeta, e insegurança de gênero, enfim, aumentava muitíssimo, então, esse sofrimento. Ou seja, a gente precisa entender essas pessoas nesses contextos. Por isso que, se é importante a gente pensar na questão da saúde mental, pensar na saúde mental nessas regiões onde se tem todos esses fatores é muito importante. Então, Elo, eu acho que assim, um projeto como esse dá realmente a oportunidade da gente não colocar um peso, né, que individualiza o sofrimento, mas a gente olhar esse sofrimento que ele faz parte de um contexto e que, portanto, é da responsabilidade de todos nós pensarmos em saída para isso. Então, eu acho que essa é a relevância de um projeto que caminha numa área como essa, que é desprovida de uma série de questões e que a gente traz, então, possibilidades dessas pessoas compreenderem, né, como elas se sentem e estabelecerem algumas medidas para sair disso, né, e um apoio, enfim, uma das outras, e mediada pelas profissionais de saúde mental, por exemplo. O projeto, né, e o que a gente viu agora, o filme, ele teve o apoio do Instituto Beja, né, um grande apoio aí que foi fundamental. Então, Márcio, queria te perguntar qual que é o papel do Instituto Beja, né, porque as pessoas que estão aqui não necessariamente conhecem, né, em projetos voltados para populações periféricas e como políticas públicas e ações filantrópicas podem ajudar a reduzir desigualdades. Bom, primeiro, parabéns pelo menino comentário maravilhoso, assim. Queria agradecer pelo convite para estar aqui, né? O Beja é super recente, assim, mas eu vou começar primeiro com algumas impressões em relação ao próprio filme, né? Porque essas mulheres são a minha mãe. Elas são a minha mãe. Eu acho que talvez a diferença em relação à maior parte delas é que eu fui um dos poucos que saiu vivo. Se a gente olhar, por exemplo, nas últimas 36 horas, a Polícia Militar de São Paulo matou 6 homens negros em situações completamente absurdas e todas elas registradas, né? Desde arremessar de uma ponte,
até simplesmente atirar pelas costas porque o menino estava furtando sabão em pó. Então, eu sou filho de uma dessas mães, com o enorme privilégio de ter sido um daqueles que sobreviveu. Então, eu acho que o Instituto Beja, ele é super recente, eu teria pouco tracking para fazer do que a gente faz, porque o Instituto ele existe há 3 anos. Na verdade, os 2 primeiros anos, era uma iniciativa da própria filântropa, da Cris Sutani, que vocês conhecem. Eu acho que a Leandra entra nesse primeiro momento do Beja, em que ainda não tinha uma estratégia de portfólio, né, de financiamentos definidos. O time que está hoje caminhando para o 3º ano, ele está trabalhando junto há 11 meses. Eu estou no Beja há 11 meses e a maior parte do time está há 11 meses. Então, para mim, assim, eu seria leviano da minha parte falar quais são as iniciativas que o Beja tem em relação à periferia. Então, tudo que eu vou falar aqui é, de certa maneira, operando na intenção, na verdade. Eu acho que o Beja ele aparece como... Vou fazer mais uma digressão aqui, que a desigualdade numa cidade como São Paulo ela é absurda. De novo, quando a gente chega nas condições das nossas periferias, a gente precisa lembrar que dos 11 milhões de pessoas que moram em São Paulo, só 3 milhões moram nessa região que a gente está, na Zona Oeste, centro expandido. Todos os outros 8 milhões vivem em periferias. Então, para vocês terem uma noção da dimensão disso. Tem um outro dado que é assustador, que é, numa cidade como São Paulo, você tem a Rede Nossa São Paulo, todo ano solta a pesquisa do mapa da desigualdade, e todo ano vem o mesmo dado, eles têm um indicador que eles chamam de índice, idade média ao morrer, em que eles traçam, então, as diferenças entre os bairros e qual que é a idade média em que as pessoas morrem. A diferença entre uma pessoa que nasce no Jardim Europa e uma pessoa que nasce no Jardim Ângela, a expectativa é de 25 anos a menos de vida. É desse tipo de desigualdade que a gente está falando. Então, como eu falei que ia falar sobre a intenção, eu acho que aqui eu posso falar sobre o tipo de filantropia que o Beja quer ser, que não necessariamente nós somos ainda. Nós estamos em construção e em teste das nossas práticas. É um tipo de filantropia que, não fala em nome de ninguém, não é protagonista, sabe? E que entende que quem vai propor a política pública, por exemplo, não é a filantropia. A filantropia precisa financiar os movimentos sociais que estão ali promovendo esse debate, que estão ali disputando politicamente essas agendas. O que é muito difícil, porque a gente adora ser protagonista. A filantropia, ela escorre poder, assim, porque é isso, você tem o dinheiro, você pode fazer o que você quiser. E o grande problema aqui é a filantropia, ela produz, o efeito da atuação dela é a produção de bens públicos, com um grande problema para a democracia, que é, nós não fomos eleitos para isso. E é um recurso privado. Então, desculpa, não te respondi, mas, na verdade, eu acho que na intenção é como que a intenção do Beja hoje é como que a gente é capaz de fazer uma filantropia diferente, que consiga realmente fazer o que é a tarefa histórica da filantropia, que é garantir que as pessoas fiquem vivas. Esse é o nosso papel. E sempre na retaguarda, sempre dos bastidores, e por aí vai. Desculpa, me alonguei um pouco, mas sou zero conciso, sim. Legal, Márcio. Achei super importante você lembrar da questão da violência policial, né? Porque mesmo nesse projeto e nesse trabalho, acho que uma das principais dores das mulheres, né, é a questão da violência, é a questão dos familiares presos, né? É a invisibilidade, é a ausência, né, de possibilidade de poder ter um lugar para isso, né? E todo o estigma que vem junto, né? Então, tem muita violência policial, tem o crime organizado, enfim, acho que a Kelly pode falar até melhor, como psicóloga que estava à frente, né, Kelly? Mas tudo isso que vai sendo transformado nesse dia a dia, né? Esse caldo aí. E aí quero puxar para a Kelly, né, da tua experiência aí no Gente Precisa de Gente,
qual a importância, porque eu lembro muito bem assim da importância das rodas terapêuticas, em especial. Então, acho que o projeto ele tinha 4 principais ações, né? E uma delas eram as rodas terapêuticas, né? Que você estava super envolvida. Então, essas rodas terapêuticas e esses espaços de escutas individuais, qual a importância dele para as mulheres, atravessadas por tantas violências, como você fala, né, no vídeo, no filme? Bom, antes de mais nada, acho que maravilhoso assistir de novo aqui, né, com vocês também. É passar um filme na cabeça, assim, vendo o documentário agora. E falando em relação à importância das rodas terapêuticas no projeto, eu não posso entrar na roda sem antes falar do começo do projeto, né, que foram todas as atividades que nós fizemos, desde a visita domiciliar a uma atividade de oficina, como vocês viram aqui, umas peças que elas costuraram à mão, que chama Oficina de Arpileiras. Então, o projeto ele nasce a partir do momento que as mulheres entram no projeto, que elas são acolhidas, que elas são recebidas, que elas são podem ser quem elas são, que de fato foi o que uma das participantes falou aqui, a Suzane. Ela falou: eu sou quem eu sou, porque lá fora eu não consigo ser, porque eu sou julgada, porque muitas vezes as pessoas não aceitam da forma que quero me manifestar. E ao longo das rodas terapêuticas, a partir das oficinas que nós fizemos os vínculos, fizemos as nossas propostas de trabalho juntas, né? Acho que o projeto ele não nasce, como a Camila falou, né, de ser um equipamento lá, mas diferente, né? Estamos juntos, somando, junto com os serviços que estavam lá. E muitas das mulheres que chegavam, elas perguntavam: eu posso assinar a lista e voltar? E para mim, que trabalhei muitos anos em serviços de acolhimento para criança e adolescente, foi uma surpresa, porque elas chegavam e queriam voltar. Então, era genuíno delas de estarem lá, de querer participar, de querer contribuir, de fato, com aquele espaço. E foi na roda terapêutica onde foi se formando esse vínculo e foi ficando ainda mais forte, com mais mulheres participando, convidando umas às outras. Então, se eu pudesse dizer assim, a essência da roda terapêutica foi principalmente o acolhimento, o vínculo, né, o espaço seguro onde elas pudessem ser elas mesmas, serem acolhidas, ter a experiência delas respeitadas, a autonomia principalmente, porque elas têm autonomia para ressignificar a própria história de vida. Então, era nesse espaço que elas se identificavam. Eu levava a técnica, levava algo que a gente iria trabalhar no dia, mas quem conduzia toda a roda, quem fazia a roda acontecer e saía de lá dando depoimento, eram as mulheres. Lógico que eu sentia esse impacto, né? Porque eu via no começo, quando elas entravam, e depois quando elas saíam da roda. E o atendimento individual, para mim, a importância dele foi, desde o início, foi fundamental, né? De poder acolher essa mulher, acolher a demanda, de fato, né? Ali, olho no olho, poder pensar juntas no que estava acontecendo, qual que era a proposta do projeto. Muitas vezes elas entravam no projeto pensando que era uma forma, né? Assim como elas estavam ali acostumadas a ir nos serviços, equipamentos de saúde, por exemplo, e entrava no projeto e entendia que era outra proposta, né? Era uma proposta de estarmos juntas, de pensarmos juntas, e não que o profissional que vai lá vai falar, é desta forma. Então, a gente pensava junto. Então, a importância para mim da roda, principalmente, foi do acolhimento, do vínculo, que é algo que foi tanto que transbordou, né? Hoje é isso, as mulheres estão aqui, algumas estão aqui representando as outras que estão em Sapopemba, e o grupo se fortaleceu, tem se fortalecido ainda, um grupo de WhatsApp entre elas. E para mim esse é o legado assim do projeto, que o projeto trouxe de impacto, de fato, né? Desde quando eu entrei no projeto, li o projeto, saindo agora dele, de fato, esse impacto que eu vejo assim das rodas e do atendimento individual.
Obrigada. Alma, diretor, né? Então, assim, você deu voz às mulheres, né? Por meio aí do cinema. Que impacto você espera causar nesse público, né? E como é que você acha que o cinema pode contribuir, transformar, né, as percepções e gerar ações concretas? Primeiro, quero agradecer todo mundo que está aqui essa hora, nessa quarta-feira. Acho que a maior resposta é essa, é ter audiência para um filme. Um filme sem audiência, ele não existe. E quero agradecer também as mulheres que permitiram que a gente entrasse nas vidas delas, né? Que nos convidaram a entrar nas vidas delas, que estão aqui. E também a equipe maravilhosa que eu consegui reunir, que se engajou com a causa e que tem alguns representantes aqui, a Nicole, que dirigiu comigo também, não sei onde que ela está, mas Nicole ali, então eu quero agradecer de coração. Porque o cinema é uma arte coletiva, e eu acho que esse é o maior ponto de identificação com o projeto. Coletivamente a gente constrói algo. Eu vejo que o cinema ele é a maior ferramenta ainda hoje de contação de histórias, que é um momento mágico, né? Eu já vi esse filme, sei lá, centenas de vezes, porque eu editei também. Então, e vir aqui no cinema e assistir, ele é uma atmosfera sagrada, é um ritual sagrado, né? Você se deslocar de casa e ir até o cinema. E por isso que a gente lutou tanto para exibir no cinema, para inscrever em festivais. Hoje a gente descobriu que foi selecionado em 3 festivais, significa que em 3 lugares do mundo esse filme vai ser exibido e a sementinha vai ser plantada e a gente vai levar a realidade daqui para outras pessoas. E eu vejo que para criar uma conexão, a gente precisa acessar as emoções que são comuns. Então a realidade da audiência, ela não necessariamente alguém viveu aquilo parecido, mas consegue se identificar com a dor, consegue sentir empatia por aquela dor, porque pelas mães mesmo, todo mundo aqui tem ou teve mãe e consegue reconhecer a própria mãe na luta dessas mulheres, né? Eu, por exemplo, eu fiquei lembrando muito, enquanto o Márcio falava, eu não vivi na periferia, sou de classe média, mas eu vivi o drama de ver o meu apartamento indo para leilão e minha mãe chorando em silêncio, e eu não poder falar para ninguém sobre aquilo, sofrer em silêncio por anos, sabe? Então, e eu acho que todo mundo que passa por uma crise de saúde mental, e eu, no ano passado, recebi o diagnóstico de depressão, e só recebi porque eu fui atrás, resolvi dar luz àquilo que estava sentindo. É algo que é muito angustiante. Então, eu trouxe essa dor minha para conseguir me conectar com a dor e com a luta, né? Porque é uma história de dor, mas muito de resiliência e de união. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta de como o cinema pode fazer isso, eu acho que o reunir pessoas, é esse debate que está acontecendo, que às vezes não existe essa oportunidade de ter um debate logo depois de uma exibição, mas do exercício de conversar com a pessoa que está ao seu lado, você sair de uma sessão de cinema e conversar. O que esse filme impactou? O que a gente pode mudar? Como que a gente sai transformado? Porque uma história, ela leva você do ponto A ao ponto B. E que ponto B é esse, né? Qual é o meu papel na sociedade? Quando é um cinema de impacto, de causas sociais, a gente sempre tem que pensar nisso, assim, qual é o meu papel? O que eu posso fazer de diferente? Eu posso não ter um instituto de filantropia, mas talvez eu possa me unir a um projeto como esse, eu posso divulgar, né? E eu posso conversar, eu posso colocar isso numa roda, num almoço com alguém, e de repente as conexões vão acontecendo, como eu senti muito que aconteceram ali antes da sessão, né? Então é isso, cinema é magia.
Cinema é magia, né? Eu fiquei ainda mais curiosa para saber se tem alguma coisa lá, quando você estava filmando no território, né? Alguma curiosidade, algo que foi enfim, como é que foi essa aproximação na prática ali com as mulheres? Teve alguma situação que você enfrentou, que você não esperava? Teve a situação de, assim, quando a gente foi filmar na casa das mulheres, eu senti um acolhimento, sabe? As Tânias e a Kelly também, todo mundo querendo oferecer um café. A Kelly fez pão de queijo, a Tânia 2 ou 1 fez bolinho de chuva. Então, assim, a coisa da gente sentir como se fossem amigas mesmo, sabe? Como se fosse uma visita muito bem-vinda. E teve também momentos de tensão, né? Porque a gente entrou no beco errado lá na hora da filmagem e num lugar que nenhuma liderança tinha combinado que podia ali. Não tinha autorização, a gente tinha conseguido autorização ali dos agentes necessários, mas era uma coisa verbal, você não tem um documento, a gente está autorizado aqui. E um monte de gente caminhando com câmera, com refletor, com coisa, começou a rolar rádio peão. A gente via as pessoas na varanda ali, olhando e comentando, e aí, não lembro se foi a Tânia, foi a... Bide. Bide. Ela falou, galera, já filmou tudo que tinha que filmar aqui? Então, vamos vazar. Então, foi um momento, assim, de aflição, vamos dizer, né? De você... E isso me fez pensar muito, assim, caramba, eu estou aqui como um alienígena chegando, visitando, fazendo, mas como seria eu estando aqui todos os dias, sem ter escolha de ir para um lugar mais seguro, né? Isso me fez pensar muito, assim, sobre os privilégios e sobre como a gente tem a obrigação de tentar estender esses privilégios para outras pessoas. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para a Camila. Obrigada. Que tem a ver um pouco com isso que eu acho que o Márcio trouxe, a Alma também, né? Que, assim, a gente atuando, uma coisa é atuar aqui nesse centro privilegiado, né? De 3 milhões, eu não sabia disso, Márcio, não sei se vocês sabiam. 3 milhões, né? É o território mais rico. Então, assim, quando a gente se desloca, a gente é obrigado a se rever, né? Quando a gente vai atender, quando a gente muda o território, né? A gente tem que, de alguma maneira, também, e acho que tem isso, se despir, né? Desse nosso... Sair um pouco do salto alto, né? Desse lugar de saber, desse lugar de querer comandar, do lugar de quem tem a fala, como a Kelly falou, né? Não sou eu que estou lá, né? A gente estava junto. Então, assim, qual o desafio? Não é uma pergunta simples, mas qual que é o desafio para as equipes de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, enfim, que atuam em outros territórios? Como fazer? Não sei se tem uma resposta, né? Mas tem um deslocamento. Muito. Eu acho que tem uma questão assim, da saúde mental ser realmente algo que tem que ser compartilhado, né? E em várias frentes e profissões e especialidades e colocar essas pessoas, as histórias delas, como algo que tem que ser escutado. Por que eu falo isso? A gente estava lá exibindo a semana passada e muitas delas disseram, aqui eu me senti ouvida, né? Muitas vezes o nosso papel é fazer essa escuta, porque a pessoa chega num serviço e as pessoas, eu acho que elas estão totalmente despreparadas para estarem ali e fazerem uma compreensão que vai para além do que a formação dela mostra. Por exemplo, um psiquiatra que chega ali achando que ele vai fazer um diagnóstico, instituir um tratamento. Eu acho que isso é algo bastante falho e vazio para o que essas pessoas precisam. É por isso que até estudos têm mostrado que esses equipamentos, né, de ações psicossociais, ou seja, você não está fazendo um diagnóstico, não está fazendo necessariamente um tratamento, apesar de muitas pessoas, diante de muito sofrimento, precisarem de cuidado,
Eu acho que a questão é perceber que como essas ações elas têm um impacto porque as pessoas estão sendo ouvidas, né? E nesse mundo de muitas inseguranças que a gente está hoje, né? E a gente fala isso, né? Que o que tem pego a gente é essa sensação de insegurança, um mundo muito rápido, muito acelerado, todo mundo tão tomado assim por um individualismo, né, de como eu me vejo desempenhando e me mostrando para esse mundo e não necessariamente fazendo esse cuidado, esse olhar coletivo. A gente ganha se a gente faz algo como, na minha ótica, um projeto como esse, em que as pessoas chegam ali e simplesmente elas podem falar, trocar experiências, e quando elas precisam de ajuda, quem está ali, né? Claro que é uma pergunta complexa, porque exigem várias coisas, né? Da economia, da cultura, do momento que a gente vive, desse mundo em guerra, dessa questão policial que você trouxe. Quando a gente vê isso, né, a gente pensa, é por isso que a gente precisa pensar políticas que não criminalizem o sujeito, por exemplo. Porque se a polícia age desse jeito, ela acha que ela pode jogar alguém da ponte, atirar alguém pelas costas. Essas mães que estão sofrendo lá, com 2, 3 filhos presos ou mortos, é esse policial que faz o julgamento hoje pela atual lei de drogas, por exemplo. Esse é um tema recorrente ali, né? Ali que são produzidas algumas substâncias, os meninos que a gente conversou no projeto, e algumas meninas achando que é maconha sintética, porque custa R$5, mas, na verdade, o canabinoide sintético que está sendo produzido ali, ele é altamente letal. Então, esse profissional ele tem que acompanhar essas mudanças que estão acontecendo hoje em dia. Essa lei é proibicionista, é essa lei que ela é praticada por essa polícia que apreende esse sujeito em posse de drogas, né? Muitas vezes eles precisam de ajuda, eles não precisam só de ajuda pelo uso de substâncias, mas por uma série de questões ali que seria a porta de entrada, né? Para ter um apoio de saúde, um apoio na parte da sua documentação, o trabalho. Então, eu acho que isso permite para a gente um olhar mais sensível dessa questão, né? É unir os esforços mesmo da pesquisa, do cuidado, da escuta, e de ter esses profissionais que eles estão ali compreendendo essa realidade. Porque se você se forma, né, médico, e você parar lá para atender com os seus conceitos, né, aprendidos na faculdade, você vai fazer um serviço muito ruim, né? Muito ruim. Então, eu acho que foi isso que eu ouvi de vocês lá semana passada, né? Quer falar? Não? Porque foi isso, assim, né? De chegar ao final do projeto, elas dizerem... tinha algumas frases que eu anotei, assim, mas basicamente era: nossa, aqui alguém me escutou, e o fato de me escutarem me fez existir. Né? Eu achei muito forte isso. E me fez eu me transformar. Alguns conceitos que eu tinha sobre as mulheres, eu mudei, eu julgava, a gente aprende a julgar. E aqui, ao uma escutar a outra e ter essa conversa em termos de saúde mental, a gente aprendeu a poder respeitar, né? E eu acho que é isso, acho que a gente precisa desse respeito hoje em dia, antes de qualquer coisa. Legal, acho que também para quem não sabe, a gente fez uma apresentação, né, na semana passada para as mulheres participantes do projeto, para as lideranças em Sapopemba, desse filme, antes da gente estar fazendo essa estreia aqui, nesse centro, né, centro-oeste, essa região. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que 3 mulheres falaram que elas voltaram a estudar depois desse trabalho, e isso me tocou muitíssimo. Né? Porque quando a gente está falando dessa desigualdade, desse apartheid social que a gente vive, né? Desse racismo, de tudo, né? Que envolve que vai marcando a vida,
né, dessas pessoas e que vai estigmatizando a vida das pessoas, quando as pessoas começam a ver que não, eu preciso voltar a estudar, né, eu posso voltar a estudar e tal. E aí, Márcio, vem o que você falou da potência, né? Não sei se foi o Márcio que falou da potência, acho que foi. Não foi? Não é o tipo de coisa que... Mas eu acho que tem uma coisa de poder pensar a potência, né? É que hoje vocês me pegaram num dia talvez menos otimista, assim. Então, desculpa. Talvez eu não consiga essa altura do ano também. Mas eu acho que tem uma coisa que você traz, Elo, que eu acho que é não, Camila, né? Camila, não é a polícia necessariamente, né? A gente precisa ter muita consciência sempre, o tempo inteiro, que não existe materialidade no Brasil, nada, não existe nada de material, nada. Qualquer coisa que a gente for pegar no Brasil hoje, que não seja produto direto do trabalho escravo negro e indígena. Nada. E o quanto essas comunidades foram estigmatizadas ao longo da sua existência. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os territórios, né, para as periferias, e não só a periferia, se a gente para entender o que é ser uma pessoa negra no Brasil, a gente vive um estresse pós-traumático o tempo inteiro. Os indicadores de violência no Brasil hoje, eles são muito maiores do que zonas de conflito como Israel-Palestina ou Rússia-Ucrânia. A polícia brasileira mata 30 mil homens e jovens negros todo ano. A gente tem um George Floyd a cada 2, 3 dias, gente. Sabe, agora em 36 horas a gente viveu 7. 7 que foram registrados. Imagina você andar na rua e não poder encarar uma pessoa porque a pessoa pode achar que você vai assaltar. Você não poder correr porque a polícia pode atirar em você. Você não saber se seu filho vai chegar em casa. Sabe? Imagina, você entrar numa loja e ser maltratado. E isso vale para todo mundo. Eu fiz muito esse trecho. Não, o problema não é a raça, é porque eu vim da favela. E saí da favela, fiz graduação na PUC, mestrado na PUC, doutorado na USP, fui fazer pós-doutorado na Universidade de Economia de Zurique, moro em Perdizes, sou um homem negro de classe média alta, e eu não sei se eu vou chegar vivo amanhã. A polícia não pergunta para mim onde eu moro, eles não pedem comprovante de residência. Quando eu estou andando na rua e as pessoas seguram a bolsa mais forte, elas veem um homem negro e eu sou uma ameaça. Então, e aí o racismo no Brasil ele é tão perverso que ele faz o quê? Ele bota homens negros para matar homens negros. É isso que está acontecendo hoje. E quando a gente vai ver os indicadores de suicídio, os homens negros conseguem liderar. Os policiais negros são aqueles que mais cometem suicídio e são aqueles que mais são mortos em serviço. Os homens negros hoje lideram estatísticas de suicídio e os meninos e adolescentes negros também lideram as estatísticas de suicídio. Nós somos maioria encarcerada, nós somos a maioria morando na rua, nós somos a maioria em trabalho precarizado. Sabe? Não há saúde. Assim, imagina o que é ser uma pessoa vivendo nessas condições ao longo de 2, 3 séculos. Que eu estou falando assim, de um estresse pós-traumático que passa de geração em geração. Então, eu acho que eu colocaria nesse lugar. Então, desculpa não ser tão otimista, eu acho que existem algumas saídas, são possíveis, mas eu acho que enquanto o Brasil não encarar de fato esse grande lugar, né, que é o racismo, a gente não vai conseguir superar de fato a situação em que a gente está e a gente vai ter pessoas em sofrimento o tempo todo. É super importante, quer dizer, fundamental, né, a sua fala e que essas mulheres de fato são mães, né, desses meninos. Tem os familiares presos, então muitas participantes do projeto também participam do Amparar, né, que é a Associação de Amigos e Familiares das Pessoas Presas. Então, assim, a prisão marca, né,
esses territórios. Só que, para quem está desse lado do muro, né, isso não toca, né? Assim, é isso não sensibiliza. Então, a gente traz o filme, a gente vai falar. Então, acho que tem um espaço nosso que é muito importante, e aí é uma pergunta para o grupo, talvez especialmente para a Alma, que é assim, é pensar como é que o cinema, como é que outras artes e manifestações podem fazer essas provocações, né? Podem fazer as provocações desse racismo, né? Eu acho que é raça, classe, né? Outros elementos, mas, enfim, como é que a gente pode trazer isso e sensibilizar as pessoas para esse debate? Eu acho que esse é um desafio, assim, porque a gente vive na sociedade da distração. Então, como a gente tira as pessoas da frente do TikTok e traz para uma coisa mais profunda, sabe? O cinema está lutando para resistir também, os cinemas estão fechando. As pessoas preferem assistir seus entretenimentos no streaming. O gênero documentário é muito difícil ele é muito nichado, então a gente acaba falando para a bolha, né? E o desafio é sair da bolha. Então, quando vem um Emicida e faz uma música falando das mulheres, né, que são as mães ali, isso é muito poderoso, porque ele fala com as multidões. Eu vejo que esse debate ele deveria estar dentro da música sertaneja, dentro do TikTok, dentro de tudo que é entretenimento, dentro do videogame, sabe? Tem um engajamento dos produtores de arte, dos produtores de conteúdo, para não ter como escapar do debate. Porque, senão, no ano passado eu dei uma palestra para ambientalistas internacionais e a pergunta era, como a gente fura a bolha? E eu falei, a resposta é o entretenimento. A resposta não é o cinema documental apenas, mas Hollywood tem que começar a falar sobre isso, porque é o que as pessoas assistem, né? Então, eu diria que deveria haver uma grande conspiração dos produtores de conteúdo para que essa pauta, o racismo uma delas, mas tantas outras, né, estejam ali colocadas, inseridas de modos mais digeríveis, e aí um convite para a pessoa ir se aprofundando. Então, você deixa aqui a gente colocou na publicidade, né, que eu venho da publicidade, o topo do funil. Olha, existe isso. Daí aprofundou um pouco nessa conversa. Pessoas aqui que muitas vezes não tiveram essa experiência de participar de um debate, de estar aqui. Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Minha vida de privilégios nunca me colocou diante dessa realidade, né? E como que a gente vai mergulhando mais? Tem um livro que eu comecei a ler, vocês devem conhecer, que é Quarto de Despejo, sim, da década de 60, falando dos anos 50, da história de uma mulher que vivia na favela, no Canindé, que coletava materiais recicláveis e que comia comida do lixo, e ela falando da truculência, da violência, de todas as violências, e eu pensando assim, a gente está em 2024, e é da década de 50, né, o retrato, e não mudou nada, só aumentou, só expandiu, né? Então, não dá para fingir que a gente está acertando, a gente está errando muito. Então, está na hora da gente ter essas conversas mais importantes, né? Assim, quem a gente conhece que pode somar? O Beja somou, permitiu isso. Como que a gente pode ir mais a fundo? Será que o Beja pode investir num game? Será que tem alguém nas periferias pensando em novas narrativas? Vamos atrás, sabe? Tem que ampliar. Acho que tem muito trabalho a ser feito. E eu vou fazer uma última pergunta para a Kelly, depois eu vou abrir para vocês, que tem a ver assim. A gente está falando um pouco desse aspecto mais macro, que óbvio que afeta diretamente a vida de cada um, né? Mas o que a gente percebeu no projeto foi a importância da singularidade, né? Tanto que a gente falou muito de escuta, né? Então, como cada mulher pôde ser ouvida e atingida pelas diversas ações do projeto, porque aí a gente não está mais fazendo essa leitura macro, a gente vai para o que, né, como a gente é capaz de afetar com projetos como esse a vida de cada mulher. Eu queria te perguntar, Kelly, o que mais, assim, mais não, né, mas o que te marcou, né, fazendo, estando à frente, o que
mais te pegou, né, na relação cotidiana com as mulheres? Bom, é uma pergunta bem difícil, porque muitas situações lá me marcaram e trouxeram muitas reflexões até para a minha atuação mesmo, enquanto psicóloga, vindo de outro lugar assim bem diferente do que era proposto no projeto. Então, o projeto, nós tínhamos ali como ele iria funcionar, aquele esqueleto, mas não era um parâmetro como igual no serviço de acolhimento, por exemplo, que eu trabalhei, e eu falava, é dessa forma, né, tem esse caminho. O projeto nós fomos descobrindo juntas. Então, acho que o projeto ele me trouxe essa possibilidade de olhar para aquela pessoa, para aquela mulher, integral ali nas suas dores, nas suas potências, e juntas pensarmos em estratégias. Eu acho que o que mais me marcou foram relatos de mulheres que chegavam para o projeto pensando que era uma oficina só ia passar de uma única oficina e não iria participar mais. Então, eu fui vendo que a cada semana as mulheres compareciam, chamavam outras mulheres, e aí foi se aumentando, né? Nós tínhamos uma intenção de atender 150 e foi se passando esse número. E aí a gente foi vendo a qualidade também de todo o trabalho que estava sendo feito nas oficinas. Essa de arpileiras foi uma das que mais marcaram. Tinham mulheres que o perfil era 60 a mais, e todo sábado elas estavam lá, uma apoiando a outra. Então, eu não vou, vem, eu estou te esperando. E aí elas compartilhavam material, ressignificavam ali a própria história. Primeiro elas começaram com a história delas, depois elas fizeram uma história do bairro. Então, foi uma oficina muito rica. E uma história em específico me marcou bastante. Foi uma das mulheres que começou a ir nas oficinas e ela começou a chamar outras mulheres. E ali eu vi uma pessoa, uma liderança ali nata mesmo, que estava ali fortalecendo outras mulheres, chamando outras mulheres, mas que também se percebeu em algum momento que ela também estava ali se fortalecendo. Então, para mim, enquanto psicóloga, mas também ser humano, ver que ela desabrochou, que ela viu que ela estava, ao passo que ela chamava a mulher, ela também estava cuidando dela, ela também estava se permitindo. Então, para mim, o que marca é isso, que elas se permitiam a se cuidar, a se olhar, de verdade. Não era algo que estava pontual, né? Que ela ia e depois não ia mais. Não, elas iam porque elas queriam estar lá mesmo, porque elas se sentiam acolhidas, porque, de fato, tinha uma escuta empática, né? Uma escuta acolhedora, e que ela podia ser ali o que ela é e acolher as outras também. Então, eu queria dizer isso, não vou falar o nome dela, mas é algo que me chamou muita atenção de como foi todo o processo dela. Tiveram muitas situações, muitas histórias. Vendo o filme, passa, né, um vídeo assim na minha cabeça de como foi o projeto. E aí eu acho que essa história que me marca bastante, assim, ela conseguir ver, não eu dizendo para ela, olha, você aconteceu, eu vi esse florescer o seu. Ela mesma disse, né? Ela mesma percebeu. Então, acho que essa é a riqueza do projeto. Sim, bacana. Obrigada. Agora a gente queria abrir para quem tiver algum comentário, perguntas, enfim, né? Quem acho que pode levantar a mão e opa. Bom, primeiro, assim, parabéns, né? Lindíssimo o trabalho. Eu sou psicóloga também e fiquei muito feliz, né, de poder ter essas reflexões com vocês. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, acho que para o grupo, para saber um pouco para onde isso vai, né? O que vai acontecer com esse projeto. Essa é uma questão. E a outra foi por causa de uma colocação que a Alma fez, de achar que a forma que a gente teria de furar essa bolha seria colocar debates como esse no TikTok e tudo isso, né? Que é onde as pessoas vão se entreter, né? E aí é só uma provocação, mas eu acho que as pessoas não iam assistir esse debate, né?
Eu acho, o que me dá um pouco de... A impressão que eu tenho, às vezes, é que as coisas que são mais nichadas, é porque são assuntos muito difíceis. São assuntos que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade de chegar, né? E quando a gente fala de TikTok, desse tipo de entretenimento de massa e tal, talvez elas não quisessem ter essas reflexões, né? Então, mais um comentário, enfim, e saber um pouco o que vai acontecer com o projeto. Obrigada, Celina, pelo comentário importante. Bom, o projeto, agora a gente está numa fase, a gente submeteu esse projeto para o Comitê de Ética da USP, ele foi aprovado, para a gente pegar esse conhecimento e transformar em uma massa crítica acerca do que pode ser feito aí em termos de ações em saúde mental. Nós vimos relatos muito potentes, importantes, bonitos e que coexistem aí com dados internacionais que mostram que essas ações mudam indicadores de saúde mental de uma população. E a gente vai atrás disso e vai discorrer sobre as potências, as fragilidades, para realmente a gente continuar dialogando. Nós fomos, o ano passado, num congresso, submetemos, e foi um tema muito discutido num evento de psicopatologia nos Estados Unidos, que vão os principais estudiosos nessa área de tentar entender o fenômeno do sofrimento, como ele vai sendo descrito ao longo do tempo. E houve um interesse enorme, porque era um evento que não estava mostrando ações, porque quase não existem muitos projetos pelo mundo que vão colocando, e eles discutiram isso lá, eu não tinha esse conhecimento, né, o ponto de vista prático. Muito se estuda sobre os cenários, mas pouca prática, né, poucas ações práticas nos territórios. E aí foi muito interessante, porque a gente foi para esse lugar de fazer análise detalhada dessas falas, da gente se debruçar nisso e poder seguir firme aí, né? Então, fechou o período do financiamento, que a gente tentou levar por 2 anos, porque estava sendo muito importante no território, e tinha muito num relato assim, mas e agora, né? E agora a gente está pensando assim, a partir desses dados e também de aproximações, parcerias, seja com empresas, seja com prefeituras, seja dialogando as políticas, as ações dentro de muitos setores, né, que têm interesse em promover a continuidade de projetos como esse. A gente vai se debruçar, né, e buscar parcerias. A gente até teve uma reunião muito potente com o Instituto Somos Todas Maria, por exemplo, que é ter a ponta também, num projeto como esse, de uma oficina que ela capacite para determinados temas específicos, por exemplo, beleza, né? Então, tranças e coisas e tal. Então, capacite para que haja uma possibilidade dessas mulheres trabalharem em determinadas áreas. Então, a gente está discutindo tudo isso e temos trabalhado em políticas públicas. Eu acho assim, Márcio, eu te ouço e dói muito quando a gente lê essas, né? O menino Ryan, no supermercado Oxxo, aí vendo a pessoa sendo jogada, e o tempo todo a gente é colocado num lugar assim, né, de indignação e tristeza com o que acontece com o nosso país. Você tem toda a razão. E aí, quando a gente vai lá, e acho que a Kelly foi sentindo muito isso, estando com as mulheres, a gente tinha uma escuta de aprendizado até, né? De uma possibilidade, de um entendimento que isso precisa existir, apesar, né, da continuidade histórica desse preconceito. A gente tem lutado por questões de política pública e a gente tem que pensar como que a gente segue, né? Então, eu fiquei feliz semana passada na exibição, a gente conversou muito disso, né?
tem que haver uma continuidade, uma força para a gente fazer essa oposição e colocar projetos como esse como uma responsabilidade compartilhada aí com a nossa sociedade, né? Então, a gente vai seguir na luta. A gente vai seguir na luta. E na luta da política pública, que eu acho que a gente tem discutido muito a questão das drogas, né? Sugerindo uma política de drogas com esse olhar não criminalizante e que passe por aspectos da saúde pública, que tem que ser, né? E dos direitos humanos. Então, eu acho que isso deu um pouco, em meio a tantas tristezas, esperança para nós, né? Então, nós vamos seguir. Eu acho que, e todo mundo que está aqui é convidado. Eu recebi pessoas dizendo, se tiver oficina a Fernanda Fernandes, que é uma grande ginecologista, falou, e ela está aí, falou, se tiver oficina de menopausa, se você quiser fazer uma conversa sobre temas da mulher e tal, pode contar comigo. Várias pessoas foram escrevendo e falando com que elas poderiam contribuir, né, em oficinas e empresas. Já perguntaram como funciona aí esse projeto, escritório de advocacia, enfim. É isso, a gente vai buscar caminhos, porque um projeto como esse, ele não é tão frequente, né? Mesmo na aprovação que a gente teve lá na USP, falava isso, né? Que é um projeto diferente do que o Comitê de Ética estava elogiando o projeto, porque não é costumeiro um projeto como esse. E acho que a gente está construindo esse conhecimento e novos caminhos. Conto com vocês também, com as ideias de vocês. Aproveitando, falando da parte do TikTok, que me toca. Eu tenho vários amigos da comunicação aqui na plateia, não sei quem ainda está, mas alguns dos maiores pensadores de comunicação do lado da publicidade, que trabalha muito com entretenimento, de entender o que a audiência, o que adere na audiência, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim numa estratégia, o que a gente deveria fazer. Primeiro, uma conscientização dos comunicadores, e isso falando de publicitários, de cineastas, de TikTokers, YouTubers, trazer essa parte de educação para eles entenderem qual é a responsabilidade deles quando eles estão ligando a câmera e publicando um conteúdo. Eu não vejo esse documentário rodando no TikTok porque não é o formato, mas entender formato é muito importante. Não dá para a gente virar as costas. Um exemplo musical que é bem sucedido é o rap. O rap, ele adere muito, ele reúne, ele forma comunidade, ele conscientiza. Então, a gente precisa aprender a estender a crítica, a conscientização para outros formatos. Livro infantil. Vou dar um exemplo negativo do que está acontecendo. Não sei se vocês conhecem, Brasil Paralelo é uma empresa de comunicação de ultradireita que produz muitos filmes, eles têm uns mecenas que pagam para a produção de conteúdos e eles levam esses conteúdos de ultraconservadores para as escolas de crianças. Vocês sabiam disso? Saiu no Intercept essa semana. Então, assim, se eles conseguem se articular para fazer uma base que está perpetuando e vai até piorar essa situação, por que a gente não consegue se articular? Será que não é hora de sei lá, formar, eu nem sei como é que chama, você que é mais envolvida nessas reuniões de pessoas, comissões, assembleias, sabe? Reunir essas pessoas e começar a debater e falar, beleza, a gente tem aqui os publicitários que vão vender Coca-Cola, mas o que a gente pode colocar? Como que a gente pode levar a Coca-Cola a dizer algo, a fazer algo que seja mais do que entubar as pessoas de açúcar, sabe? Eu tenho tentado isso ao longo da minha carreira inteira. Então, assim, os meus filmes, as campanhas que eu tenho mais orgulho e que são as mais premiadas, elas têm algo mais profundo e tem uma marca bancando. Ocasionalmente tem uma marca e eu consigo passar uma mensagem, sabe? Então, acho que a gente precisa colocar isso na frente de tudo. Nós, comunicadores, sabe? Colocar esse filtro. Como que a gente hackeia? Como que a gente usa a verba do sistema para
mudar o sistema. Não vou nem dizer quebrar o sistema, que aí já é utopia. É mudar, sabe? Márcio queria... Bom, vocês convidaram o cientista político, aí agora é por conta de vocês. Bom, eu não sou psicólogo, mas como cientista político, eu acho que tem um trecho, né, onde a ciência política se aproxima muito da psicanálise, principalmente, que é com os pós-estruturalistas franceses, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, essa turma toda. E ali uma coisa que é muito marcante é o mapa não é o território, né? A gente não pode olhar achar que o mapa ele define o que é o território. E onde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de novas narrativas, ou, por exemplo, de furar a bolha, existem duas saídas possíveis. Uma é entender que a gente chegou na situação em que a gente está hoje à toa. A gente chegou na situação que a gente está hoje porque a gente perdeu a capacidade de nomear os problemas. A gente não sabe mais nomear nada. A gente perdeu essa capacidade. A gente perdeu, assim, a gente está muito preso no mapa, que são os formatos, mas a gente esqueceu que o território é muito mais amplo do que isso. Aí tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Sandhya Hartmann, que ela é uma historiadora que trabalha muito com a ideia de arquivo e memória, né? E que ela traz um conceito que eu gosto muito, que ela chama... São dois, na verdade. Um é a narrativa a gente tomar muito cuidado com a narrativa da falta. Quando a gente fala, por exemplo... Faltam mulheres negras. Automaticamente a gente sai correndo atrás das mulheres negras e elas viram a própria nomeação do problema. E o problema não é a ausência de mulheres negras, é a gente olhar para o território e entender por que elas não estão chegando. Por exemplo, e aí ela propõe, em contraponto a isso, o que ela chama de fabulação crítica, né? Quer dizer, se a gente perdeu a nossa capacidade de nomear, a gente perdeu também a nossa capacidade de imaginar outras possibilidades. Então, o lugar das novas narrativas me incomoda um pouco, porque nova narrativa não é falar as coisas, a mesma coisa, de um jeito diferente. É como que a gente cria um novo vocabulário e uma nova gramática que nos permita contar outras histórias, de outras formas, sabe? Eu acho que aí é que a gente vai conseguir chegar nas pessoas. O mapa que a gente tem hoje, a gente já conhece, e a gente não vai chegar em lugar novo nenhum com ele. Assim. Não adianta a gente achar que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e achar que a gente vai chegar num resultado diferente. Então, acho que por isso que independe um pouco se é TikTok, YouTube, Instagram... Isso é só... essas são plataformas que só nos permitem ver os efeitos e não o que está por trás, sabe? Não sei se eu me alonguei um pouco aqui, mas acho que é só para entender isso. E aí, para não parecer que eu sou muito pessimista, o meu otimismo está nesse lugar. Principalmente porque ninguém... Assim, as periferias só existem porque as pessoas sonham e se imaginam o tempo inteiro. O problema é que você tem um sistema aqui que massacra a possibilidade de expansão dessas pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, porque a gente precisa cada vez mais dar voz para as pessoas que estão nesses territórios. Elas é que têm a solução para os problemas que a gente vive hoje. Com certeza. Assim. A solução não vai vir da Zona Oeste ser expandida. Isso eu garanto para vocês. Obrigada, Márcio. Obrigada também a Celina, a Camila, a Alma. Eu estou aqui pensando também, né? A gente vai, de repente, começa uma grande discussão, né? E abre a discussão. O que eu acho que também foi bacana nesse projeto foi que a primeira ação nossa não foi dizer, nossa, a gente vai fazer o projeto do jeito que a gente imagina que é legal. A gente parou e escutou primeiro mulheres, 10 mulheres do território, para saber o que elas achavam que era importante e qual a percepção delas sobre os maiores problemas que elas enfrentavam no cotidiano e o que elas gostariam que um projeto desse tipo tivesse para elas. Então, foi daí que surge o projeto, né? E a gente contou com 6 lideranças, né? 6 lideranças que, de alguma maneira, nos seus territórios, 2 em cada território, 2 pudessem falar sobre, né, as questões, enfim. Eu não vou aqui ficar me atendo. Eu queria perguntar se alguma das mulheres que participaram do projeto gostariam
de falar algo, de, enfim, se manifestar? Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o Instituto Beja, a Caliandra, né, a doutora a Heloísa, a Camila, a Alma, a Kelly, né, a Elise, que no momento não está aqui com a gente, pelo espaço, porque vindo de uma periferia, né, eu sou uma pessoa baiana, uma pessoa nordestina, né, criada dentro da periferia. Então, assim, é bem difícil, mas temos que ter força, né, em acreditar. E, assim, falando do projeto GPG, que a gente precisa de gente, foi uma dádiva, porque, assim, quando eu conheci o projeto, foi através de uma amiga que já estava indo, e ela é assistente social. E aí, como eu sempre faço parte de muitos projetos, né, eu sempre estou tentando ter conhecimento, e surgiu a oportunidade de estar indo. E aí eu fui conhecer. Achei muito legal o projeto, que era estética, né? Todo mundo no sonho da estética. E, chegando lá, me deparei com mulheres que sofriam, após a pandemia, violência doméstica, né? Tinha aquela parte da autoestima, mulheres que estavam submissas dentro de casa, que não podia colocar um batom, que não podia passar um lápis, que já começava a ser agredida, não só fisicamente, mas também como psicologicamente, né? Então, assim, aquilo foi me chamando muita atenção. E eu, na verdade, eu sofria isso, né? E eu tentava entender como que eu cheguei naquele ponto de deixar o outro falar. E aí foi que eu fui criando força e fui chamando pessoas, e cada vez mais pessoas, e assim, elas sempre mostrando para mim, você tem poder de liderança. Mas eu não via esse poder da liderança. Eu estava naquela coisa assim, no acolhimento, a empatia de se pôr no lugar do outro, a preocupação de ver mulheres passando pelo que eu estava passando, então eu tinha que ter força para estar lutando por elas. E aí vi muitas mães, muitas meninas, e assim o projeto era para mulheres, mas assim não tinha aquela faixa etária. Nós tivemos muitas meninas, adolescentes, que hoje exercem a profissão que saiu de dentro do GPG. Isso é gratificante. Tinha meninas que elas estavam na balada à noite, já usando droga, já indo já para o outro caminho, e o GPG conseguiu tirar. Teve meninas que chegaram lá, eu preciso falar com a Kelly. Então, assim, a Kelly sempre dócil, sempre ali acolhedora. Então, elas se apegavam. E aí elas vinham até mim e falavam, você pode me levar? E hoje ver meninas com diplomas, elas mandam no grupo. Então, isso é gratificante. Aproveitando a fala também, infelizmente, hoje a gente vive numa sociedade cruel, que é muito fácil a gente apontar o problema do outro, é muito fácil a gente não se comover, são poucos. E assim, a nossa política, infelizmente, quem faz a política é nós mesmos. Se a gente não tiver o poder de mudar, infelizmente a gente vai viver nisso. A raça negra sofre bastante, mas não é diferenciado do branco, porque assim, é muito triste a gente falar dos nossos policiais hoje com esse massacre, porque acaba sendo um massacre. A vida não vale nada, vale um sabão em pó,
outro tipo de, né, que eu até foge da cabeça, mas assim, e o médico, o menino que estava aqui, que é daqui da Vila Mariana, estudante de medicina, e aí, gente, quantas vidas a gente vai ter que perder por causa da ignorância, da falta de capacidade? A capacitação hoje está difícil. É muito fácil a gente pegar e estudar e a gente só exercer a teoria, porque na prática a gente aprende no dia a dia. Hoje, graças ao GPG, eu voltei a estudar. Eu sou uma estudante de enfermagem. Eu não acreditava nisso mais. Então, eu sou grata. Eu sou grata a tudo. É um orgulho estar aqui com vocês e estar repartindo a nossa realidade. E eu tenho a fala que, assim, a gente tem que acreditar na gente. E foi o GPG que trouxe isso para mim, porque isso estava morto. É muito difícil. Hoje eu sou uma mulher de 41 anos, mãe de 2 filhas, e acredito que eu tenho a capacidade de terminar uma faculdade. Eu acredito que as pessoas podem mudar, podem fazer a diferença, independente de cor, raça, de classe. Acho que a gente tem que ter o objetivo e acreditar. É isso. Bom, quero falar que o projeto me ajudou bastante a ter autoestima, autonomia, em muitas coisas. O projeto me ajudou. Eu sou grata pela mulher que eu sou hoje. Boa noite, meu nome é Rita, fui do projeto de Gente Precisa de Gente, cheguei lá desacreditada, autoestima muito baixa, um processo que eu tive com meu filho de suicídio, não estava mais sabendo lidar com a situação, sabendo lidar com mais nada, desde meus 7 anos que me conheço por gente. Passei por muitas situações muito difíceis em casa. Depois da minha adolescência, minha vida sempre foi bem complicada. E quando eu cheguei no projeto, eu cheguei bem desacreditada mesmo. Achei que como teria pessoas para cuidar da gente, entendeu? E cheguei, falei, não, vou arriscar. É tudo que eu tenho para arriscar. E hoje eu só tenho a agradecer a todos os profissionais, a todos que estão por trás das câmeras, né, que eu conheci hoje, né, e que me deu essa oportunidade de ter minha autoestima novamente renovada. Hoje eu sou uma outra pessoa. Todos os projetos que tenho, procuro sempre estar lá. Todas as ações que tenho, procuro participar, porque é a minha segunda casa. Lá eu construí uma família. Lá eu consigo contar meus problemas, eu consigo ter uma família, coisa que lá fora, dentro da minha própria família, eu não posso fazer isso, porque eu vou ser criticada. E lá dentro, não. Lá dentro, as meninas me acolheram, o pessoal, os profissionais me acolheram, a doutora Kelly, a Elis, a Lenora, que participa com a gente, a Jaque, muitas meninas, vou esquecer algumas aqui porque estou meio emocionada. Mas esse projeto fez com que a minha autoestima voltasse pelo menos 90%. E sempre falei no projeto que eu gostaria que continuasse, porque onde eles forem, eu vou atrás. E as pessoas que participam, são minhas famílias agora, né? As meninas, as amizades que eu criei lá dentro, que a gente confia, que a gente tem nosso grupo, entendeu? A gente se conversa, a gente se fala, uma se preocupa com a outra. Então, isso foi muito bom para mim, que hoje eu só tenho a agradecer a todos que eu conheci.
Aqui é a famosa chorona. Me emociono com bastante coisas, alegres, tristes. Eu estou num momento bem alegre aqui. Superou minha expectativa de estar aqui com vocês todos. Até quem eu não conheço, eu sei que está aqui em pró ao ser humano, né? Então, eu sou a Marina, de 58 anos, tenho 58 anos, e voltei a fazer... a gente fazia o primário na minha época, né? E o ginásio, ensino fundamental. E eu consegui concluir o ginásio. Eu tirei foto de beca esses dias no Cieja, rolando boldrin. E eu passei por uma vida muito difícil desde que eu nasci, gente. Então, assim... Não vou chorar, que a minha psicóloga, Kelly, não vai deixar. Ela me ensinou a se controlar, razão e emoção, Marina. E Kelly ensinou a gente assim, falar, eu, Marina. E eu tenho olhado muito para a Marina. Tenho feito coisas para a Marina. Tenho me tornado até egoísta em casa, né? Porque eu separo as coisas para a Marina. Eu faço as coisas para a Marina. A Marina estava deitada só, cuidando de outros, cuidando. E hoje a Marina cuida dela. Ai, que linda que ela está. Ai, que bela que ela está. E no cuidar dela, ela olha outros ainda, consegue fortalecer com outras pessoas também. Aqui a gente se estranhava no gente precisa de gente. Ela é metida, é isso, é aquilo. Aí eu sou a melhor amiga dela agora. Vamos lá na gratidão, né? Eu agradeço todos aqui, porque eu sei que cada um de vocês faz pelo ser humano. Tive o prazer de conhecer a dona do Instituto Benjamin. Eu sou muito grata a vocês aparecerem nas nossas vidas. Eu vim como paciente, eu sempre falo que eu sou paciente da doutora Kelly, doutor Marcelo, um homem, conversou comigo, minha intimidade com o meu marido, eu consegui expor para ele, porque eu estava com ferida, eu estava machucada. Então, assim, ele conseguiu me libertar de tudo isso. E hoje eu consigo falar não. Não para a patroa, porque eu tenho dor, não para o filho, não para o marido, não quero mais ele é um lixo, ele é um traste, ele não me merece. Eu agradeço muito esse projeto que veio salvar essas mulheres que estavam sofrendo. Porque nós não estamos mais sofrendo como sofria, estamos nos enxergando, nos levantando, procurando outras coisas belas para fazer. E quando eu entrei aqui, eu senti uma alegria imensa, mas tão grande, eu falei, porque eu estou vendo gente muito bonita, lugar bonito, né? Eu moro numa periferia, que não tem o prazer de ter um lugar gostoso, porque eu acho que é digno de termos coisas bonitas, coisas gostosas, coisas que nos fazem bem, né? Então, gratidão por todos. E não deixe de fazer projetos lá na Zona Leste, gente. Ajude essas mulheradas a seguir. Obrigada. Então, esses relatos são mais importantes do que exibir um mini documentário ou a gente falar qualquer coisa. Eu agradeço, obrigada por vocês terem contribuído aí com a percepção de vocês sobre o projeto, as experiências de vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo. É uma plateia de amigos, de pessoas interessadas em pensar no outro, em estar no momento aqui de pausa, né? De parar a vida para a gente se aproximar um pouco do outro e um pouco daquilo que a gente pode transformar juntos. Muito obrigada. Agradeço a vocês pela mesa. Obrigada, Elô. E boa noite. Que a gente possa seguir juntos.